A graça e paz, meus queridos irmãos, eu sou o Rafael Fernandes, sou um dos líderes do Redenção e estou aqui hoje para poder gravar mais um episódio da nossa temporada Batalhas. O episódio de hoje é Amar de todo o coração. No livro de Mateus, capítulo 9, versículo 16 e 17, diz assim: Ninguém põe remendo de pano novo em uma roupa velha, pois o remendo rasgará a parte da roupa e o rasgo ficará maior. Nem se põe vinho novo em recipiente de couro velho, do contrário se rompem, derrame-se o vinho e os recipientes se perdem. Mas põe-se vinho novo em recipiente de couro novo, e assim ambos se conservam. Deus tem tocado no meu coração com essa mensagem para poder trazer esse episódio hoje para vocês, porque, como vocês sabem, no episódio anterior eu falei sobre amizades verdadeiras e como todas as partes da nossa vida, infelizmente ou às vezes felizmente para o nosso crescimento, acontecem as batalhas. Relacionamentos entre pessoas também há muitas batalhas, e a maioria das vezes é uma das formas que o inimigo tenta usar para poder te distrair, te tirar do foco de Deus, te desanimar ou te frustrar ou tirar a sua paz que você tem em Cristo. E o porquê dessa mensagem de que não se põe vinho novo em odre velho e não se põe remendo novos em roupa velha? Cara, eu tô falando isso porque às vezes é muito difícil pra gente poder entender o que realmente é um relacionamento. Não somente com Cristo, mas também com outras pessoas. Vou te fazer algumas perguntas e eu quero que você seja realmente sincero. Você, alguma vez na sua vida, já teve alguma noite de sono onde você acabou perdendo sua noite de sono por estar pensando em outra pessoa, por alguém, porque você sente saudade de alguma pessoa, você gostaria de estar com alguma pessoa, ou porque você se desapontou com alguma pessoa? Se sim, agora eu te faço uma outra pergunta. Quantas vezes você já passou essas mesmas noites preocupado porque você não se sente mais na presença de Deus? Quantas vezes você já perdeu sua noite de sono porque você não se sente cheio do Espírito Santo? Quantas vezes você já perdeu sua noite de sono porque você não consegue mais se sentir amado por Deus? Acho que tem uma diferença muito grande entre as duas respostas. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente chegar e a gente sentir, menosprezado e sentir a falta de alguém que está à nossa volta do que de Deus. E por que isso acontece? Porque a gente tem a mania de perder o nosso foco de Cristo, sabe? A palavra de Deus nos diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e as demais coisas serão acrescentadas. Nós devemos amar a Deus de todo o coração. E às vezes a gente consegue amar mais facilmente outras pessoas à nossa volta de todo o coração do que a Deus. E cara, sinceramente não faz sentido algum você querer ter um relacionamento com alguma outra pessoa, você buscar, você pedir a Deus, falar assim: Deus, por favor, entrega na minha mão uma varoa perfeita. Ah, meu Deus, me entrega um varão na minha mão que seja perfeito, alguém que seja da tua vontade. Não faz sentido você pedir isso a Deus se você mesmo não tem um relacionamento com Deus. Como você vai chegar e você vai querer ter um relacionamento com uma pessoa que é falho se você não consegue ter um relacionamento nem com quem é perfeito? Cara, talvez isso seja uma palavra meio dura para o começo do episódio e já tá sendo desse jeito, mas eu preciso que você entenda que maior é que está em nós de Cristo do que aquilo que está no mundo. Você não precisa de outra pessoa para poder suprir suas necessidades. Você sente carência, você sente tristeza, você sente, você sente às vezes até um pouco depressivo, porque você não tem alguém para poder compartilhar do seu amor, mas isso não deveria fazer parte de uma pessoa que tem uma conduta cristã, de uma pessoa que tem Deus no seu coração. Cara, olha só, vou dar um exemplo. Você que já está namorando, ou você que já é casado, você que tem sua esposa ou que você tem seu marido, como você trata essa pessoa e como você trata Deus? A sua vida com Deus está no ápice da sua intimidade? Então a sua vida com o seu relacionamento também está no ápice da sua intimidade? Você está num relacionamento com Deus onde você não está se sentindo fluindo no Espírito Santo? Então no seu relacionamento você também tem algumas discussões bestas, vocês têm brigado, vocês têm discutido por algo que não faz sentido e que talvez no começo do relacionamento isso nunca teria atrapalhado vocês? Porque uma coisa, infelizmente,
se conecta a outra. Não infelizmente, felizmente se conecta a outra. Porque a base de um relacionamento, se Cristo não tiver no seu relacionamento, de nada adiantará. Principalmente nós que somos cristãos. Eu, por exemplo, sabe, se eu não tiver uma vida íntima com Deus, se eu não tiver uma conduta íntima com Deus, nenhum relacionamento que eu queira vai dar certo. Mesmo que eu me esforce, que eu dê o meu sangue, que eu faça tudo para poder que dê certo, se eu não tiver a minha vida e minha conduta com Cristo, de nada adiantará. Do que adianta ganhar o mundo e perder a si mesmo. Sabe, você que é casado, você que tem sua esposa, se você já está num nível de intimidade com Deus, como é que você tem tratado sua esposa? Será que você tem realmente tratado como você deveria? Será que você realmente está íntimo com Deus o suficiente para que você tenha um relacionamento tranquilo? Porque, sabe, para Deus as mulheres são mais belas e mais puras, são mais preciosas do que rubis. Sabe, as mulheres são um tesouro. As mulheres são algo que foram feitas para poder te acompanhar durante sua caminhada, para te aconselhar. Aquela pessoa que está do seu lado desde o começo até o final. Sabe, como é que você tem tratado a sua esposa? Você tem realmente tratado ela como ela merece? Você tem dito eu te amo com verdadeiramente os seus sentimentos? Você tem amado ela realmente de coração? Você realmente tem sido sincero naquilo que você mostra para ela? Você sabe, quando ela tá meio triste, você tem ido lá e tem falado assim, olha, o que tá acontecendo, o que se passa? Você chega e você dá um presente para poder animar o dia dela, você, sabe, faz alguma coisa para poder ver um sorriso. E eu não tô falando só de bens materiais, eu tô falando de realmente a preocupação com o outro, sabe? De fazer aquilo por ela, daquilo que você gostaria que ela fizesse por você. Da mesma forma, as mulheres que têm seus maridos, que têm seus namorados, como vocês têm tratado o seu namorado, o seu marido? Você realmente tem se preocupado com as dificuldades dele? Você tem ajudado ele nas dificuldades dele, nas batalhas que ele tem passado? Você tem entendido e compreendido o lado dele? Você tem entendido que às vezes ele precisa de um tempo para poder pensar? Você tem entendido que às vezes ele precisa de um tempo para melhorar, para poder evoluir? Sabe, às vezes a gente esquece que as mentes de um ser humano, de um homem e uma mulher são diferentes. Nós pensamos de pontos de vista diferentes, sabe? Às vezes o homem, a gente às vezes é um pouco mais bruto, a gente é um pouco mais explosivo, às vezes mais impaciente. Às vezes as mulheres são muito mais pacientes, são mais delicadas, são mais sentimentais e a gente não consegue entender esse lado porque a nossa maneira é diferente, sabe? Cara, e sinceramente, não tem como você ter um relacionamento bom com a sua esposa, com seu esposo, com o seu cônjuge, seu namorado, sua namorada, se você não tem uma vida boa com Deus. Porque do que adianta você chegar para uma pessoa e você falar que a pessoa te faz a melhor coisa da sua vida, você chamar a pessoa de sua vida, falar que a pessoa é maravilhosa, que a pessoa te anima todos os dias, sendo que quando você está sozinho você sente uma tristeza tão grande que você não consegue suportar. Sabe, quantas vezes você já passou de noite você pensando que, nossa, meu Senhor, por que é que você não me dá uma pessoa para poder ficar? Por que você não me dá uma pessoa para eu poder amar, uma pessoa para poder me ajudar? Talvez seja porque verdadeiramente no seu coração você ainda não está preparado para isso. Você ainda tem sofrido com alguns relacionamentos do passado. Você ainda não está preparado para receber aquilo que Deus tem preparado para você. Sabe, se nós ficarmos no nosso casulo, onde nós pensamos que somente a nossa vontade é a boa, perfeita e agradável, tudo à nossa volta vai parecer um caos. Vou te dar um exemplo. Na própria palavra diz que se a gente colocar o vinho novo nos odres velhos, se rompe. Assim como também nós não devemos colocar vinho velho nos odres novos. Se rompe. Se a gente colocar o vinho novo no odre novo, assim ele funciona, assim ele dá certo, assim ele prospera. E o que isso significa? Você jamais vai conseguir viver uma vida plenamente com aquilo que Deus tem preparado para você se você não estiver preparado. Não adianta eu falar, Senhor, eu quero ter uma namorada, se você não tem o seu coração preparado para isso. Sabe, às vezes Deus falando assim, olha, não é que eu não queira que você tenha uma namorada, simplesmente você não está pronto. Porque se eu te entregar nas suas mãos hoje uma namorada, uma pessoa que eu tenho preparado para você, e você não estiver preparado, o relacionamento não vai dar certo e vocês vão se destruir. Vocês vão se machucar, vocês vão se frustrar e depois vai ser pior ainda, porque se vou colocar uma pessoa nova, um preparo novo nos seus panos que são velhos e vocês não derem certo, o rasgo que fará no seu pano será maior, o rasgo do seu coração será maior, sabe? Todo mundo que já teve uma decepção amorosa sabe quanto é doloroso ter um relacionamento que deu errado. E assim você pode ter pelo menos a mínima noção de como é você ter alguém que era para ser a pessoa certa para o seu relacionamento e dar errado, sabe?
Acho que a pior coisa que um homem pode passar é amar demais a pessoa errada. E a pior de coisa que pode acontecer, talvez na perspectiva de uma mulher, seja tipo errar com a pessoa certa. Ambos os dois. A mulher ter amado a pessoa errada e o homem ter errado com a pessoa certa. Porque é questão de preparo. Deus nunca vai entregar na sua mão algo que você não está preparado para poder colher. Deus não vai, vai mandar a chuva para poder regar a sua colheita se você ainda não tiver arado os campos e semeado as sementes como deve ser. Porque se Ele mandar a chuva do jeito que está o campo, dessa maneira, jamais frutificará, jamais irá crescer, jamais irá ter a sua colheita. Ele irá destruir a sua colheita se Ele mandar assim. Então pare e pensa: Senhor, eu tô sei lá quantos anos sem conseguir arrumar ninguém, Senhor. Eu tô encalhado, eu não consigo arrumar ninguém para poder estar comigo do meu lado no meu chamado. Porém, se Ele te mandasse uma pessoa agora, provavelmente você iria cair, porque você não está preparado para poder assumir um relacionamento. Sabe, um relacionamento santo não é um relacionamento onde os dois simplesmente não cometem as práticas do mundo, mas um relacionamento santo são aqueles que vivem pelo único propósito. Deus não une somente pessoas, Deus une propósito. Saiba que acima de qualquer relacionamento, o centro da sua vida deve ser Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de espírito e em verdade. Se você não conseguir amar a Deus dessa maneira, jamais irá ter um relacionamento que dará certo. Dificilmente você conseguirá ter um relacionamento que dará certo. Você pode até forçar, você pode se esforçar, você pode tentar com todas as suas forças, mas ele jamais será um relacionamento perfeito, como aquele que Deus tem preparado para você. Deus pode permitir que você arrume uma pessoa, mesmo que não seja da vontade dele, ele pode até permitir, mas não quer dizer que foi ele que quis te dar aquilo, mas sim que foi você que correu atrás daquilo. Sabe, Deus, Ele é maravilhoso, perfeito. Sabe, Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Se você se sente carente, se você passa as noites acordado pensando em tal pessoa, quando você pensar nessa pessoa de madrugada e você não conseguir dormir, use para orar. Você chega e fala assim: Senhor, acalma o meu coração, enche o meu espírito, sabe, me lava, me transforma de dentro para fora. Eu quero que essa preocupação de não estar com a pessoa seja a mesma preocupação que eu tenha em não sentir a Tua presença. Senhor, sabe, eu não consigo parar de pensar naquela pessoa. Então, Senhor, que eu não consigo parar de pensar na Tua palavra. Senhor, eu não consigo passar um dia sem ver aquela pessoa. Então, Senhor, eu não consigo passar um dia sem sentir a presença do Teu Espírito Santo. Um relacionamento íntimo com Deus se estenderá pelos seus relacionamentos. Sabe, um relacionamento íntimo com Deus é a base para que todos os relacionamentos derem certos. Não importa se você tem dinheiro, se você tem muitas qualidades, se você é bonito, não importa. Se você não tem uma base firme com Deus, você nunca terá uma base firme com uma pessoa que você tanto ama. Porque se você não ama aquele que é perfeito e que morreu na cruz por você, como você pode amar uma pessoa que erra com você todos os dias? Sabe? Talvez tenha sido uma palavra meio dura para poder se escutar assim, mas é aquilo que Deus tem falado tanto no meu coração para poder passar para vocês, e também tem tratado no meu coração, porque todos esses episódios que nós estamos fazendo na temporada Batalhas também tem passado por nós. Vocês não são os únicos que escutam por isso, porque nós que estamos por trás das câmeras também passamos por isso. E a palavra do Senhor veio até nós primeiro, para que nós aprendêssemos com nossos erros, para que depois passássemos para vocês. Porque não faria juízo eu passar uma mensagem para vocês que eu não esteja vivendo. Então, quero que vocês saibam que Deus, Ele nunca vai esquecer de você. Ele nunca te privou de ter alguém especial para você aqui na Terra. Mas saiba que se você ainda não tem essa pessoa, provavelmente é porque você ainda não está preparado. Nesse momento eu faço uma oração para que você se prepare e para que Deus mostre a direção que você deve seguir. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço, Pai, que você toque nos nossos corações, de todos nós, para que nós conseguimos amar a Ti acima de todas as coisas, de todo o coração, de espírito e verdade. Sabe, que nós não conseguimos passar um dia sem querer sentir a Tua presença, o Teu Espírito Santo. Mas, Senhor, eu te peço, Pai, para que se nós chegarmos a esse nível, que você mande até nós a pessoa que você tem preparado para nós. Mas primeiro nos prepare para isso. Sabe, nos mostre o caminho, trabalhe no nosso coração para que nós não cairmos em pecados. Senhor, eu te peço, Pai, enche-nos com o Teu Espírito Santo e nos mostra a base do Teu relacionamento. É tudo que eu te peço, em nome santo do Senhor Jesus. Amém.